Me ouvindo bem aí? Sim, Beleza, tô te ouvindo tudo bem também. certo aí também. Bem. Bom, a gente vai gravar a sua jornada. Ih, saiu. Opa. A gente vai gravar a sua jornada do alto sucesso aqui. E aí, a jornada da mentoria do alto sucesso é muito legal quando a gente grava com os mentorandos, porque a gente vai praticar aqui exatamente a trilha do sucesso. Uhum. Verdade, diálogo e respeito, que a gente vem aprendendo durante toda a mentoria e algumas coisas mais recentemente. Mas para começar aqui, eu queria que você se apresentasse, para quem está vendo esse vídeo aqui em algum momento, Uhum. o seu depoimento aqui. Quem é o Miguel Fernandes? Eu sou o Miguel, né? Tenho meus 23 anos aí, ficando velho já. Tô em busca aí do meu autoconhecimento, né? Autossucesso e sempre curioso para todos os aspectos aí da vida, né? Todas as áreas. E acho que é um pouquinho disso aí. Gosto bastante de esportes, né? Faço jiu-jitsu atualmente, tô para pegar a faixa roxa aí nesse mês, né? Top. Graduaçãozinha, Nossa, pegar a roxa. Era legal. pra ter pego, né? Que eu fiquei um tempo parado aí e tal. Mas agora que eu voltei com tudo aí faz tempo, tô caminhando aí pra roxa. Muito bom. E mais alguma coisa do Miguel? Ah, acredito que mais ou menos isso daí. Muito bom, cara. Então vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas que eu separo como se fosse uma linha do tempo, que é uma troca. Uhum, É por isso que eu trago sempre a três do sucesso. Para quem não conhece, três do sucesso é verdade, diálogo e respeito. Eu uso ela como um triângulo para cima. E a três do fracasso, que é mentira, ganância e violência. Né? Então a gente trabalha muito esse conceito, que ele parece extremamente simples e é, uhum, e a gente vai aplicando na vida e a gente vê o que é complexo e vai tirando, né? A mentoria do auto sucesso hoje, né? Eu falo hoje porque sempre eu estou em busca de me desenvolver cada vez mais e aí eu trago isso para os meus mentorandos. Então, ela trabalha três pilares, que é a autoliderança, né? A autoliderança num contexto bem de tipo se autoconhecer, se permitir se autoconhecer. E se autoconhecer de uma forma dentro do autossucesso é observar os nossos comportamentos, observar verdadeiramente o nosso ser e, consequentemente, isso exponencia os nossos resultados e aí abre o outro pilar que é relacionamentos. uhum, Então, eu aprendo a me relacionar com algo maior, comigo e com o outro. E um outro pilar que também abre consequentemente a isso é o pilar de vendas, né? A gente começa a vender melhor e vender, as pessoas acham que é vender produto e serviço. Às vezes é se vender numa entrevista, é vender uma ideia para uma outra pessoa, é vender algo que faça sentido no contexto da outra pessoa. Então, vendas é muito mais amplo do que a sociedade entende por aí. Tá uhum. fazendo um barulhinho aí. Oi? Não, tá fazendo algum barulhinho aí, agora parou. Ah, beleza. E então é nesse sentido que a gente trabalha, né? É nesse sentido que eu trabalho, melhor dizendo, que eu entrego para os meus mentorandos. E aí eu vou fazer uma linha do tempo, como eu falei, e eu vou fazer algumas perguntas e você responde dentro da trilha de sucesso. Beleza? Beleza, combinado, fechou. Os, vamos nessa. Que aqui também é do jiu-jitsu. Então vamos lá. Como era a sua vida antes da mentoria? É. Falar um pouco assim do que era antes e o que mudou Não. já, direto ou Pode, só o que era você que sabe, antes, mas a assim? pergunta é como era antes a sua vida antes da mentoria. Mas se você quiser falar antes, do depois, fica à Aham, vontade. É a sua jornada da mentoria do sucesso. entendi. Porque ela é única. Então, fala da forma que vier. A pergunta é como era a sua vida antes da mentoria? Uhum. Eu acabei que eu descobri que eu praticava algumas coisas aí da tríade do sucesso, né? Só que eu não tinha, por exemplo, como a gente fala, né, do cinto do Batman lá, ferramenta de utilidade, não tinha essa ferramenta para me basear, né? Para ser mais objetivo assim e tal.
E, pô, expandiu a mente, assim, foi uma coisa muito boa. Antes, assim, eu não era tão, vamos dizer assim, pensamento crítico, né? Em si mesmo. Aí, depois da mentoria, foi abrindo, né? Toda, todo o nosso diálogo ali de autossucesso, toda a parte, até a parte profissional também, né? A gente trabalha bastante aqui. Aí, ajudou bastante. E antes eu não tinha muito esse, vamos se dizer, eu estava caminhando, mas não com o objetivo certo, assim, vamos se dizer, né? Com um propósito. Legal. E quais problemas você tinha especificamente, que você identifica que você tinha antes da mentoria? Uhum. Eu acho que o principal era não ter um propósito em si mesmo assim, que, nossa, eu quero acordar todo dia para buscar esse propósito, né? Eu quero alcançar isso, e tal. Isso não estava muito claro na minha mente, entendeu? Acho que esse seria o maior. E aí, como esse propósito não estava muito claro, o que que você fazia, no seu dia a dia? Como estava sendo o seu dia a dia? Eu tinha um pensamento, eu preciso, né, trabalhar, preciso de dinheiro, preciso fazer isso, aquilo, mas não, tipo, um propósito maior, né? Vamos dizer assim, que faz toda a diferença. Quando você tem um propósito assim, faz total diferença no dia a dia em si mesmo, assim. Mas, por exemplo, assim, uma pessoa que não vai conseguir compreender o que você passava, porque é muito legal isso. Quando a gente faz a mentoria do autossucesso, a gente se torna uma nova versão. E aí, às vezes, é até difícil de entender como era a nossa versão antiga. Uhum. Mas pensando lá atrás, antes das suas sessões, né? Antes da mentoria em si, quais os problemas que você tinha? Por exemplo, como você se sentia, ou o que você fazia lá que não te ajudava a ir para esse propósito que hoje você tem? Uhum. Como que era a sua vida lá? Tenta voltar no tempo e lembrar como que era. O que você Cara, fazia? Ou se você se sabotava em A, B, como que era esse contexto? é assim, eu me sabotava bastante, né, na questão da procrastinação em si, que é o que eu quero dizer do propósito, entendeu? Quando você não tem um propósito, você vai procrastinar mesmo, você não vai ter aquela motivação a mais, assim, sabe? É esse que foi o principal fator ali que antigamente, né, eu procrastinava bastante, tô reduzindo muito isso, e e é basicamente isso daí. O maior problema era essa parte da procrastinação, de não ter um negócio claro ali pra mim falar, não, não posso ficar parado aqui, eu tenho que estar me movimentando, entendeu? Entendi. E quando você procrastinava, o que que você fazia na procrastinação? Porque procrastinação, para cada um, às vezes é de um jeito. Uhum, Às vezes eu mesmo, às vezes me encontro procrastinando. Falo, mas o mentor procrastina? Claro. O autossucesso sim, é para viver como estilo de vida, né? Então, é observar e buscar poder. Eu faço os altos desafios. Na verdade, eu pratico o que eu ensino, né? uhum. Então, a minha procrastinação pode ser diferente da sua. Então, o que que no contexto do Miguel você entendia que você procrastinava? O que que era procrastinação para o Miguel? Era um exemplo. Eu preciso estudar tal dia, todos os dias assim, em um determinado horário. Eu sabia disso, mas aí eu acabava que eu, sei lá, passava um tempo no celular ou fazendo alguma outra coisa que não seria tão agregado quanto tá fazendo o que eu defini, né, em si. E acho que é mais isso mesmo, de, sabe, procrastinação é mais ou menos isso no meu contexto, né? Porque o que Estava importa é o seu acontecendo contexto, bastante. exatamente. Uhum, Esses exemplos do seu contexto são os mais ricos, porque não importa o que os outros falem da procrastinação ou entenda, o importante é o seu contexto. E dentro do seu uhum. contexto, você via mais algumas outras sabotagens além dessa procrastinação que te atrapalhava de estudar ou te atrapalhava de buscar, sei lá. A procrastinação te atrapalhava em mais coisas? Sim, com certeza, O quê? total. Tanto no meu desenvolvimento, tanto de estudo, né, quanto às vezes até de treino mesmo, assim, pessoal, né, vamos dizer assim, de lazer e tal. Acabava procrastinando em algumas coisas assim e aí que acarretava em várias outras coisas, né? Mas o principal fator seria a procrastinação em si mesmo.
de diversas áreas ali, né? Não só no estudo, por exemplo. Eu definia, eu sei o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo, mas aí eu acabava que não fazia os pequenos passos, né, para chegar ali, entendeu? Isso só no estudo, você falou no treino, teve mais alguma área profissional, alguma outra que você possa dar exemplos? Ah, eu acredito que seria mais isso mesmo que eu falei, assim, né? No profissional você não procrastinava. Ah, acaba que também no a parte de estudo já envolvia o profissional, né? Porque eu tô estudando o que eu quero seguir profissionalmente, entendeu? Às vezes até a parte do inglês ou a do gestão de tráfego, né, que eu tô estudando também. E não é só estudar, né? Eu também procrastinar muito em aplicar, entendeu? Aí acaba que engloba tudo, né? Tanto pessoal quanto profissional e vira uma bola de neve aí. E quando você procrastinava, como é que você se sentia procrastinando? Ah, eu acabava cometendo a tríade do fracasso, né? Porque eu entrava em mentira, porque eu defini aquilo, eu falei que eu ia, acabei não indo, e aí depois eu ficava, os pensamentos, né? Ficava, pô, mas e aí, você vai ficar no celular, né, tal, não sei o quê, e aí me sentia mal, vamos dizer assim, né? E, e aí acabava que ficava me auto-sabotando, entendeu? E os sentimentos não eram bons, né? Não, É complicado, né? Que aí a gente vai para outra parte da trilha do fracasso, né? A gente acaba se violentando, né? sim, entrava, a tríade inteira ali, né? Violência, mentira e parte da ganância ali também. E como você. E aqui a gente aplica a verdade sempre, né? Então, como você conheceu o Léo? Ah, conheci o Léo, eu namoro, né? É a filhada, né? Que fala? Não, ela é É, enteada, né? enteada, cara, enteada. Sou ruim com esses negócios de parente, assim. Então, eu namoro a Júlia, né? Que é sua enteada, filha da Alessandra aí, esposa do Léo. E acabou que a gente se conheceu, né? Legal. E como você se sentiu ou o que fez você, o que você viu no Léo que você acreditava que você poderia fazer a mentoria e ia te apoiar? O que você percebeu em mim que fazia sentido, já que você tem um contexto muito próximo de mim, né? Uhum. É, porque eu sempre via também, né? Tanto a Júlia também falava muito, assim, de questões de autodesenvolvimento que você mesmo transbordava, né? Acabava indo para Alessandra, para Júlia, para o Vitor, né? Que é o irmão dela. E aí eu falei, pô, com certeza, depois do convite também, né? Falei, pô, com certeza eu quero caminhar aí no meu autodesenvolvimento, né? Porque eu vi que você, além da bagagem que você tem aí, né? Que a gente já falou bastante também nas sessões aí, na mentoria, e acaba conversando também, né? Esporadicamente. E, e por ser uma história bem, não parecida assim, mas lembra algumas coisas assim, eu acabei me identificando bastante também e me inspirando, né? Legal. Mas o que fez você ter certeza que, porque assim, ó, eu posso ver algumas coisas, né? Achar Uhum, legal como uma pessoa, sentido, mas ver algumas coisas às vezes não me impulsiona para fazer o que tem que ser feito. Por que eu uhum, digo isso? Porque eu posso pegar um livro e ver que no livro tem toda uma sabedoria do que eu preciso, sei lá, mudança de mindset. Aí tem um livro lá uhum, chamado Mindset, alguém tem uhum, conhecido. Então, se eu estudar esse livro Mindset, vai ser legal. Mas o que você viu que você falou assim, não, eu acho que o que ele vai me falar, eu vou ter certeza que eu vou colocar em prática e vou me desenvolver. Ainda mais pra gente que é mais desafiador, né? Quando a gente tem um relacionamento uhum. mais próximo com a outra pessoa, a gente está vendo a pessoa do jeito que ela verdadeiramente é, não do que ela parece ser às vezes, né? Sim. Então, que de repente você olhou vendo no seu mentor, né? Que no caso aqui como mentor, você olhou e falou assim, não, vou seguir porque eu acho que faz sentido para mim como Miguel, então, tô dizendo.
Aham. Ah, é, pra ser a verdade aqui, eu tava um Sempre. pouquinho em dúvida, assim, né? Mas eu falei, não, eu quero ver como que é Não, e e... traz isso daí, porque o legal é isso. Aham, O que que eu falo? Eu falo que a mentoria do autossucesso, ela não é para qualquer pessoa. uhum, Por que que ela não é para qualquer pessoa? Porque ela julga, ela escolhe, ela é seletiva? Não, porque você tem que decidir por você. sim, Então, aqui é um ambiente da sua jornada, mas ela precisa ser contada a verdade. uhum, E às vezes o mais importante é falar da sua dúvida sobre a minha pessoa. uhum, Por quê? Porque eu não, aqui, principalmente aqui que vai ficar no YouTube, tem vários depoimentos dos meus mentorandos. E às vezes quando eu vou fazer reunião de, de diagnóstico, que chama, né? Eu vou apresentar a mentoria para alguém. Eu uhum, às vezes sou o primeiro cara a falar assim, olha, a mentoria do sucesso não é para todo mundo. Não adianta ver os resultados dos meus mentorandos e achar que você vai pedir igual no McDonald's, peça pelo número. Porque uhum, você vai precisar decidir. Só que a decisão, ela só vem através da dúvida. E a gente uhum, chama ali na mentoria da dúvida íntegra. sim, Então, o que que você questionou? O que que você duvidou do Léo? Isso é importante você dizer, porque a sua experiência uhum, é muito importante aqui. sim. O que que você Não duvidou? é, Você falou, será? não é, eu falei, é que eu tinha uma dúvida, né? Eu falei, será que só vamos saber realmente quando a gente fizer algo, né? E aí eu tava com, entendeu? Com essa dúvida, vamos dizer assim. Falei, eu vou entrar, eu quero meu autossucesso, né? Eu já tô buscando isso também. E eu falei, quero me desenvolver, tô com dúvida, não sei como vai ser, como vai desenrolar, né? Tanto que toda sessão é assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente descobre. E por isso que abriu ali a dúvida íntegra, né? Que a gente fala bastante ali. E eu fui. E é isso aí, tá muito legal. Muito bom, velho. E, E, tipo assim, diga. posso dizer assim, será que isso vai funcionar para mim? Você só vai saber se você entrar de cabeça ali no que você está se propondo, né? E aí essa é a questão da dúvida íntegra ali. Eu falei, será que vai dar certo? Vou tentar, entendeu? E acabou que, ainda mais quando passa, né, das mentorias assim, e aí as coisas que a gente fala acaba até agregando, né, pessoalmente assim, no dia a dia da pessoa, e você fala, isso é verdade, então, sabe, ali a dúvida íntegra já virou vamos dizer assim, uma verdade, assim, que eu posso estar usando para minha vida, entendeu? Legal, muito bom. E aí a gente teve aquela troca, né, para te apresentar a mentoria em si. Uhum. E o que te deu a certeza de você falar assim, não, beleza, eu quero fazer a mentoria? Lá no comecinho mesmo, quando eu te apresentei, o método do autossucesso funciona assim, 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 como eu expliquei um pouquinho aqui no começo. E o que te Uhum. deu a certeza de você querer saber se funcionava para você? Alguma coisa te chamou a atenção? Tudo que você apresentou ali, né? Sobre autodesenvolvimento, sobre autossucesso, sobre você se descobrir também, assim, né? Várias coisas, assim, aspectos da sua vida. E foi isso, acho que o que mais me motivou, assim, vamos dizer. Legal. Aí, beleza. Aí agora a gente vai pegar essa parte da linha do tempo, né? Uhum. E colocando ela como quando você entrou na mentoria, tá? Então, como foi depois que você entrou na mentoria? Na primeira sessão e como foi desdobrando? Como foi esse entrar na mentoria? Quando aí você já, beleza, já deu sim, despertou e agora começou a mentoria. Como foi para Uhum. você entrar na mentoria? Um pouco do que eu falei no começo lá, né? Eu fazia, praticava, né, algumas coisas ali, só que não tinha ferramenta, né? Que a gente foi descobrindo ali nas sessões. Da autorresponsabilidade, qualquer. No dia a dia, assim, uma coisa mais simples que você pode pensar, assim, de ir lavar a louça ou tá no trânsito, assim, dar a seta e isso daí já é a autorresponsabilidade também, né? E aí, cara, deu pra usar tudo na vida, deixou bem mais esclarecedor, né? Nas ações que eu fazia no meu dia a dia, que eu faço no meu dia a dia. Legal. E aí, quando você começou a fazer aqui, parece, né? Eu trago alguns outros desafios que são aparentemente bem simples, né? Mas não é porque é simples que é fácil.
Uma Sim. coisa, como você trouxe da seta, parece simples. Mas se eu não dei seta a vida inteira, pilotando uma moto ou dirigindo um carro, eu estou padronizado a não fazer o que é simples. Por isso Uhum. que eu falo, ó, o auto sucesso em si, né, a mentoria do sucesso, ela é simples. Só que ela é simples para quem decide. Porque às vezes você vai cair nesse contexto. Ah, eu tô numa moto, nunca dei seta. Então eu vou ter que parar de ter um comportamento que eu tinha antes, por decisão minha, para começar a aprender. Aí é uma das coisas da chave do autossucesso que a gente fala sempre, é a humildade. Eu tenho que Uhum. ser humilde comigo para aprender um novo contexto da minha vida. E aí eu começo a dar seta e abre-se novas possibilidades, né? A exemplo especificamente do que você trouxe. E quando você começou a fazer essas coisas, como você se sentiu? Os altos desafios, as coisas das. Praticar as coisas da sessão, né? Porque na sessão a gente traz Uhum. conhecimento, mas o desdobrar da sessão é até a outra sessão onde você vai praticar o que aprendeu do conhecimento, aí é conhecimento com prática para virar sua sabedoria, né? Uhum. Faz parte da metodologia. E como você foi se sentindo? O que você sentiu, né? Durante a mentoria? Aham. A gente traz todas essas ferramentas aí, né? E o mais importante é você aprender e aplicar, né? E dá para tirar isso para a vida mesmo, tanto em estudos, profissionalmente, tudo. E como que é a pergunta mesmo, perdão? Como você se sentiu praticando o dia a Ah, dia para da ti. mentoria? Porque, como eu falei, né? Uhum. A gente trabalha no encontro, a gente traz o conhecimento. Sim, sim. E você vai praticar ele até a próxima sessão. Como que era essas, eu até brinco, né? Boas descobertas, né? Mas na verdade é uma Uhum. brincadeira séria, né? Porque como é que foram as Sim. descobertas aí? Você se Não sentiu? abre muito a parte da visão, né? De observação. Tanto que eu falei ali algumas coisas que eu praticava no passado, mas eu não sabia, e aí agora eu tenho esse olhar diferente, né, de observação, e eu posso identificar aquilo, eu estava me auto-sabotando, ou então, eu estava no caminho certo, entendeu? Traz muito essa clareza da observação, né? Em todos o... em pequenos, até no treino ali, como a gente falou em algumas sessões, né? Às vezes até um faixa branca ele fala alguma coisa assim, você, pô, verdade, né? E vira uma chavinha assim, já abre mais potencial para observação e a humildade, né? E, e é isso, acho que é mais isso mesmo. E aí tem mais resultados na prática, né? Sim, com certeza. Muito bom. E como a gente traz a verdade sempre, né? Quais as dificuldades você teve durante a mentoria? O que foi difícil para você durante a mentoria? O que você identifica que foi difícil? Acho que difícil, assim. Foi bem leve, na verdade, cara. Foi muito bom, assim. Não achei. Não difícil, né? Claro que é difícil, os altos desafios, assim, parece uma coisa simples, mas tem que trabalhar bastante e foi bem leve, assim, foi bem bacana. Não diria difícil, foi muito bom, cara. Foi prazeroso, tá aí fazendo. Legal, legal. E pensando agora, tipo, nos resultados que você teve, né? Quais foram os seus primeiros resultados na mentoria? Que você identifica como resultado. E o resultado que é para você, tá? Não é Uhum. resultado resultado X. Não, quais foram os resultados, seus primeiros resultados, Miguel, na mentoria? Eu acredito que no começo ali foi o principal foi a parte de estar sempre ligado para observar, né? Está acontecendo alguma situação, você observa, você aprende, né? Observando. Acho que essa chave aí de observação, né? Foi muito importante no começo ali, depois do desenrolar. E até mesmo para me importar falando com outras pessoas, assim, foi muito bom também. Ah, é, porque aqui que mudou. Porque Uhum. Aham. Porque você se autoconhecendo, né? Você, sei lá, você fala com mais convicção, você fala mais, vamos dizer assim, com convicção mesmo, sabe? Sem ficar nervoso ou algo assim. Saber se expressar um pouco melhor também me ajudou bastante.
Ah, te ajudou também como se É, comunicar melhor, se expressar melhor? sim, ainda tem uns probleminhas aí, mas, nossa, do começo pra cá mudou bastante. Mudou? Oh. Mudou em que sentido, assim? O que que você observa que mudou? Você era como se comunicando e agora é como se comunicando. Ah, acho que antes eu não sabia expressar direito o que, sei lá, eu tava pensando ou sentindo, sabe? Isso ajudou bastante também. E o que, pensando assim, né, em vitórias, né? Qual foi a sua primeira vitória na mentoria? Ou que resultou em vitória na sua vida? Uhum. Ah, vou falar do campeonato interno que a gente teve ali do jiu-jitsu, né? Acho que vitória, assim, de medalha, no caso, física, né? Verdade. Que acabou que eu fiquei muito tranquilo ali, eu lembrei bastante também das mentorias, de ficar calmo, se divertir, né? Ver aquilo ali como uma diversão ali. E aí eu fiquei bem calmo, respirei fundo, fiquei mais tranquilo. Aí no meio da luta ali também me senti bem tranquilo assim e fez total diferença, né? Aí acabei fazendo as duas lutas lá, né, que a gente falou e ganhei, né, o campeonato interno da academia lá. E acho que o que coroa assim de fato fisicamente, né, foi o isso daí que ajudou bastante no Legal, legal. campeonato. E é legal salientar, né, porque não é todo mundo que te conhece, né, como eu tenho o prazer de te conhecer, mas que você foi para um campeonato onde você ainda teve que ir um desafio maior, né? Você teve que subir uma categoria acima, né? É, eu fui uma categoria acima ainda com os mais pesadão lá. E que isso poderia, na E verdade, trazer mais medo ainda, né? Porque dos outros sim. campeonatos que você estava participando, da sua categoria não estava tendo tanto sucesso. É, aí a parte da observação, né, que a gente até comentou em umas sessões aí nossa, né, que abre a parte de observação mesmo, porque às vezes eu tava vendo, eu consegui identificar os caras ali que eu ia contra, né, que eles eram os mais pesados, e eu falei, putz, às vezes a mente pensa, né, nossa, meu cara é mais pesado, hein, vixe, e agora, hein, que a gente vai fazer, hein? Mas aí a gente entra, né, no centro novamente e aí eu falo, pô, mas eu treino com um cara muito mais pesado que ele no treino lá também, normal, e vamos seguir. Aí o ego, né, que a gente fala, ele já, opa, verdade, né? Não, então bora, entendeu? E aí foi desdobrando na luta tranquilamente. Sim, sim, foi bem tranquilo. Muito bom, muito bom. É, e vou pegar dessa experiência, observando, agora que você observa bastante, né? Uhum. Como você se sentiu nessa experiência? Porque, por exemplo, veio o medo, né? Naturalmente veio o medo da programação do ego, né? Putz, os caras é melhor, o cara é maior, o cara é mais pesado, é uma outra categoria. Então, como que você se sentiu nessa experiência? Uhum. Não, foi um pouquinho daquele pensamento, né? Não que eu tava com medo, mas o subconsciente, né? Ele acaba falando, pô, os caras são mais pesados aí, né? Vixe, será que. Mas aí depois você já pensa de novo. Aquilo que eu falei, né? Pô, mas a gente tem com caras muito mais pesados lá também e tal. E a gente dá conta, né? Vamos dizer assim. Aí se sentiu E. melhor e conseguiu encarar o desafio. Se sente normal, né? Volta pro centro assim, você fica bem tranquilo. E foi bem leve ali, levei de boa. Muito bom, Fez total diferença, né? legal. E quais foram outras conquistas que você teve durante a mentoria, né, que você identifica como conquistas que te projetaram ter os conhecimentos e as práticas advindas da mentoria? Uhum. Falar a questão profissional aí, né? Fiz umas entrevistas, né? Durante essas nossas sessões aí, fiz algumas entrevistas. Soube me portar muito melhor, né? Em entrevista, fiz até os testes lá e tal. E mesmo que acabou que alguns não deram certo, mas eu falei, pô, tá, tudo bem, eu consegui aprender com isso, achei muito legal, bacana. E não fiquei mal por não ter passado, entendeu? Por quê? Só Por que você não ficou mal por não ter passado? porque eu só aceitei assim e não tem por que eu ficar pensando, nossa, pô, não sou muito bom pra isso, não sei o que, tá. Entendeu? Até porque na outras entrevistas acabou que deram certo, né, algumas.
E aí acabou que ah, não fiquei mal, fiquei bem tranquilo assim, né? Pô, a mente é um dos mais importantes, assim, né? Que precisa trabalhar. E acho que, E como que eu dizer, antigamente isso te condenaria, né? Te condenava, né? às vezes você não passa numa entrevista e você fala, pô, velho, que droga, né? Será que é alguma coisa comigo, né? Não sei e tal. Mas às vezes é alguma coisa da empresa, às vezes eles, sei lá, é o filho de alguém e tal, ou então é uma pessoa que, sei lá, sabe, eles acharam que se encaixava melhor, ou, sabe, várias questões podem ser e você fica pensando que você não era bom, entendeu? Trazia uma culpa antes, sem às vezes fundamento, mas sentia uma culpa grande e aí se sentia É, mal, né? sim. E E durante o. não. E aí abre a observação, né? Pra você falar, pô, tá, não deu certo agora, mas eu vou me aprimorar, vou estudar mais, vou trabalhar mais pra dar certo da próxima aí. Muito bom. E você falou que teve algumas que não deram certo, como foi isso? Que. Das Como? entrevistas aí, você falou que aí teve algumas que não deram e algumas deram certo. Uhum. E quando deram certo, como é que foi a experiência de passar, principalmente porque, como você falou, né, antigamente a mente tinha um padrão de te julgar e te jogar para baixo ainda, né? É, O julgamento às vezes não leva para cima, né? Ele leva para baixo, né? sim. E aí você foi para as, mesmo assim você continuou em frente e como foi as que deram certo? Como foram É, elas? e falar um pouco das que não deram, assim, né? Eu percebi também depois, né, com essa chavinha que vira da observação, né, que a gente fala bastante, que às vezes eu não tava sendo eu, assim, às vezes eu tava, sei lá, pregando um negócio que eu não era, sabe? E aí nas outras eu simplesmente fui eu e acabou que deu certo também, Que sabe? Eu legal. só falei toda a verdade, né? Fui eu ali. E caso não sabia de alguma coisa, eu falava mesmo. E fui eu. Outro desafio da espontaneidade. É, Muito bom. E aí resultou que passou nas entrevistas. sim, sim. Legal. E foi contratado então? Eu recebi algumas propostas ali, né? Mas aí eu acabei escolhendo uma ali que eu acho que seria mais ideal, assim, porque eu tô buscando também. E sim, tô no processo aí de ser contratado. Tá quase tudo certo, né? Só falta mesmo assinar o contrato, né? Tô esperando o contato da RH lá. Legal. E mais entre essa semana ou a próxima, acredito que esteja tudo certo. Muito bom, né? Então passou do julgamento que tinha para poder agora observar e escolher o que é melhor para você. É isso? Sim. E como é isso para você, cara? Observar esses dois que existiram. Aham. Como que é Não, isso? às vezes você olha pra trás e fala, nossa, tinha muitas descobertas aí pra serem descobertas. Muito bom, velho. Muito bom. É aquela história, né? Aí a gente começa a olhar para o nosso passado como um professor e não mais um julgador, né? Sim, com certeza. Por isso que fica mais leve, né, a jornada, né? Muito E bom. você é grato, né, por tudo que você passou também, porque sem o seu passado você não seria quem você é hoje, entendeu? E tem que ser grato, sim, independente de alguma coisa ruim que aconteceu ou boa, aí tudo bem, seja grato e porque isso se tornou o que você é hoje, né? Que é muito importante. Muito bom, cara. E o autossucesso trouxe mais alguns outros benefícios na sua vida que você veja? Quais benefícios assim a mais que a mentoria do autossucesso? Que na verdade agora não é mais a mentoria do autossucesso, né? Você se tornou um autossucesso, né? Quais esses benefícios do autossucesso agora na sua vida que você enxerga? Tem mais benefícios? Não, com certeza, engloba todas as áreas da vida, né? Porque você muda o seu jeito de pensar, de agir também, às vezes, e muda total, tanto em relacionamento familiar ou amoroso, profissional, de lazer, ciclo de amizade, tudo. Engloba tudo. E você viu mudanças em todas essas áreas? Sim,
porque você muda a sua mente também, né? Aí você acaba que consegue englobar todas as áreas ali. Com essa mudança de mindset, vamos dizer assim. Muito bom, cara. E falando de resultados, né, como você trouxe bastante agora, né, dentro do seu contexto, tem mais algum resultado aí que você queira falar, ou que você veja que faz sentido falar, para você que foi fundamental durante essa sua jornada? Ah, eu acredito que tudo isso que eu falei seja fundamental aí. Tudo. Legal, cara. E eu queria te fazer uma última pergunta, né? O que você acredita, né, que seja importante para uma pessoa que está vendo de repente esse vídeo, que não Uhum. conhece nem o Léo, nem o Miguel, mas que ela tem uma vontade de, como você falou lá no começo, né, uma vontade de se desenvolver. O Uhum. que você acha que é importante para a pessoa fazer? É o que eu falei, né? Você só vai ver se vai dar certo mesmo se você entrar, né? E não tem nenhum risco, né? Questão, caso você. Tem até, acho que tem até caso a pessoa não goste, você devolve, sei lá, né? E não tem risco nenhum, entendeu? Então não tem por que você não tentar, né? Só está com a dúvida, então vai ver se vai dar certo, entendeu? E Perfeito. provavelmente, muito provavelmente vai dar certo. Boa. E o que que você acha que fez total sentido para dar certo para você? O que que você acha que foi o ponto fundamental para você fazer dar certo a mentoria do sucesso para você? Ah, eu querer também, eu buscar, né, o meu desenvolvimento. Acredito que esse é a maior chave, porque você tem que querer também buscar o seu desenvolvimento, né, pessoal, e tal. E acredito que essa é a principal chave, você tem que querer, né? Porque não adianta eu como mentor ficar trazendo os conhecimentos se você não aplicar, né? Sim, com certeza. Show de bola. E você quer deixar mais alguma mensagem aí para quem está vendo esse vídeo, que pode ser essa semana, semana que vem, daqui sei lá quantos anos? O que que você deixaria aí para a pessoa que caiu aqui e de repente só está assistindo e até veio de forma pretensiosa, sem pretensão nenhuma? O que Aham. você gostaria de deixar para ela aí? Ah, obrigado por estar vendo aí até agora. Legal. E, pô, tenta, com certeza. Você não vai estar perdendo nada, você. Pô, eu daria um conselho de você tentar. Você se dispor ali a estar buscando o seu autoconhecimento, né? O seu autossucesso, que é muito importante. Você precisa querer também, né? Não é para qualquer um, igual a gente fala, né? E, pô, é muito bom, cara. É muitas descobertas aí você vai ter. Muito bom, cara. Então, eu queria te agradecer pela confiança desse primeiro ciclo, né? A gente já está vindo para começar o seu segundo ciclo, né? É, vamos ver. Há alguns mentorandos, né? Uma boa parte deles faz mais de um ciclo de mentoria. Então, quero te agradecer pela confiança, porque principalmente a gente tendo uma relação próxima é o mais desafiador, mas o método do autossucesso começou dessa forma. Uhum. E eu fico muito feliz. Agora também tenho o meu cunhado, o Wander, está fazendo comigo também a Ah, que legal. Legal. Então, quem foi a primeira a fazer desse contexto mais próximo, que depois se tornou minha família, mas ela não era minha família, foi a Lê, a minha esposa, na época minha namorada. E quando eu estava fazendo uns cursos de desenvolvimento humano, né, para me capacitar para poder atender, as pessoas falavam que eu era louco de querer atender as pessoas próximas, né? Mas não foi uma escolha minha. Na verdade, eu fui escolhido, né? O auto sucesso surgiu. Na verdade, a minha gratidão ao meu amigo Heraldo, que ele um dia que me ligou, me falou que queria bater um papo comigo para conversar, e aí a gente foi conversar, a gente sentou num restaurante e ele falou que queria se desenvolver, que ele tinha visto que eu tinha mudado da água para o vinho, e para mim não fazia sentido isso, porque hoje eu entendo, né, quando você vê que a pessoa no seu depoimento fala, não, mas peraí, é para falar já do começo? O que que é isso?
Porque quando a gente se torna, a gente vai se tornando uma versão nova, a gente nem percebe. Uhum. Que isso que é o mais, eu acho que é o mais bonito, mais interessante e mais poderoso na minha visão. É você se tornar uma nova versão sua. Vou pegar um gancho do que você trouxe, que eu acho muito importante, e que você trouxe com muita sabedoria, é você olhar o seu passado e agora você não precisa mais julgar ele, Uhum. como você fez. Não, foi o que me trouxe até aqui, maravilha, maravilha. Agora eu olho didaticamente e sigo em frente. Porque se não fosse esse passado, eu não estaria aqui. E aí, o meu amigo Heraldinho, ele viu a transformação do Léo, sem o Léo mesmo poder ter essa observação, porque o Léo não estava vendo de fora. Ele falou, Léo, você mudou da água pro vinho e eu falei, ah, beleza, então eu estudei isso, investi nisso, nessa escola, nesse treinamento, tal, escrevi, né? Tipo, ainda eu sou old school, né? Às vezes escrevo aqui assim, eu levei um caderno, escrevi para ele tudo o lugar que eu fiz, e tinha já um curso que eu tinha feito de mentor, para ser mentor, aí ele pegou no final e falou, cara, quero que você faça uma mentoria comigo. E eu não sabia nem entregar a mentoria. Eu falei, ué, como ainda? Eu não tinha nem feito, só sabia teórico, né? E aí ele falou, não, mas é isso que eu quero. Aí ele decidiu, e na época ele ia pra Europa com a esposa. Eu falei, não, beleza. Só que você decidiu? É, então a gente vai. Ele falou, ah, quando eu voltar, eu falei, não, quando você voltar, não, senhor. Se decidiu, a gente vai fazer. E aí começou o autossucesso dentro de. A gente sempre faz altos desafios. E a primeira mentoria do autossucesso já foi num baita desafio. Eu aqui no Brasil, ele na Europa, ele no contexto de viagem com a esposa, e mesmo assim saía da. Depois de cumprir todo o roteiro com a esposa para não atrapalhar a viagem, eu terminava lá. Tanto que eu falei: não, é o meu desafio aqui como mentor, então a hora que for, tal hora a gente determina, então era depois do horário, temos fuso horário de 4 a 5 horas, dependendo da época. E Ah, aí a sim. gente fez a mentoria do Auto Sucesso e ele teve muito resultado, e aí de lá surgiu. Né? E surgiu com uma dúvida minha, né? O engraçado que você trouxe aqui, você me fez lembrar. Eu tinha muitos medos, né? E não, como você trouxe com sabiamente, tem alguns que ainda tenho. Eu tinha medo de a mentoria do outro, eu como mentor na internet, os outros achassem que eu era um charlatão, cara. Porque eu falava assim, ué, mas que resultado que deu? Aí falou, igual você falou hoje, não, mas mudou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, no meu relacionamento amoroso com as pessoas. Eu falava, como é que eu vou divulgar isso na internet, cara? Porque geralmente as pessoas pegam um ponto e melhoram um ponto. Eu tô falando que a mentoria faz essa explosão de resultados na vida da pessoa, né? Então eu me julgava muito sobre isso. Ainda me julgo um pouco nesse momento dessa gravação, e eu estou transcendendo isso, né? Porque o autossucesso é para quem decide estar aberto a transcender os seus obstáculos internos para se tornar uma melhor versão. Então, eu agradeço pela sua confiança. Me fez lembrar do Oh. passado, Heraldinho. E o Heraldinho também já fez outros ciclos, ele também fez mais de um ciclo. E que agora, depois do seu próximo ciclo, a gente venha com novos resultados aí para divulgar. Beleza? Oh, beleza. Então, Combinado, gratidão legal. aqui. Mais alguma coisa? Ah, acho que por agora não. Então, beleza, cara. Gratidão aí pela confiança. Boas descobertas aí, né? Nessa semana você vai ter aí. E aí a gente vai começar o próximo ciclo com novas descobertas. Fechou. E para quem é do Gil, os. Os. Valeu, mano. Vou parar a gravação aqui. Valeu. Beleza. Aí. Foi.